Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar um pouco sobre a crise do pânico. Vamos mandar embora essa crise do pânico. Se você tem e sabe que tem, esse vídeo vai estar te ajudando. E você que ainda não sabe que tem, que é crise do pânico, fica aqui comigo que você vai descobrir junto conosco se você tem ou não crise do pânico. Então, o que é crise do pânico? A sua causa não são bem conhecidas, mas pensa-se que a genética, a presença de estresse intenso, o temperamento individual, a alteração do funcionamento de algumas zonas do cérebro pode ser relevante. Então, eu gostaria aqui já de esclarecer para vocês que a crise de pânico não tem uma causa aparentemente comprovada o que leva o ser humano a ter uma crise de pânico. Mas vamos lá, que esse vídeo vai estar te ajudando, certo? Então vamos ver o que é os sintomas da crise do pânico. Primeiro, né? A dor ou desconforto no tórax. Segundo, uma sensação de engasgo. Terceiro, vestígio e instabilidade postural ou desmaio. Quarto, medo de morrer. Quinto, medo de enlouquecer ou perder o controle, algo do tipo. Sensações de irritabilidade, estranhamento ou distanciamento do meio em que você convive. E agitação e arrepios. Esses são um dos sintomas da crise de pânico, de pessoas que têm a crise de pânico. Então, o que fazer com isso? Eu descobri agora que eu tenho crise de pânico. E o que é que predomina, né, a crise do pânico? É o medo, gente. Por exemplo, se você tá com muito medo do seu amanhã, do seu futuro, de perder o controle, de morrer, isso é tudo medo, né? E eu já venho te alertar que você sabe que todo esse medo não é real, ele é mentira, né, gente? É mesmo, isso mesmo. Então vamos lá. Como acalmar o ataque de ansiedade, da crise do pânico? A primeira das coisas que a gente indica muito é o exercício da respiração. Isso mesmo, gente. Tem gente que vai dizer, isso é uma fala muito comum que eu ouço muito, mas isso é um exercício que ajuda muito. Por exemplo, a gente no nosso consultório, né? No nosso escritório, é consultório mesmo. No nosso consultório, a gente ajuda os clientes muitas vezes assim. Se estiver em crise de ansiedade, em crise de pânico, é a respiração. Então, qual é o momento? O momento da crise, o maior aliado é a respiração. Aos poucos, ela vai oxigenar a mente e fazê-la ficar menos agitada. Portanto, relaxe os músculos e expire pelo nariz por 4 segundos. Em seguida, vá soltando o ar lentamente. E tem quantidade de vezes, Judásia, para fazer isso? Não. A quantidade de vezes é quando você estiver se sentindo melhor. 1, 2, 3, 4, 5 até 10 vezes. E aí você vai respirando, que você vai dando ordem para seu cérebro, o comando para ele, ele vai obedecer e aí você vai, se acalmando. Então, qual é o quarto passo, né? Já falamos do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, o quarto passo, como deixar de ter ataques de pânico? Eu acredito que todos querem saber, né, gente? Controlar a respiração, como eu já falei, é fundamental que se abrigue a respirar fundo e lentamente. Use técnicas de relaxamento muscular, recupere o controle do corpo, tá, gente? Permanecer no mesmo local até que a crise passe. Gente, isso é muito importante. Se você entrou em uma crise de pânico,
ou de ansiedade, porque a crise de pânico ainda chega a ser pior do que a crise de ansiedade, porque a crise de pânico, a pessoa ali de momento ela acha que ela vai morrer, que não tem mais solução para ela, porque tem aquela sensação de que vai morrer, de que está engasgado, de tudo isso. Então a crise de pânico chega a ser pior do que a crise de ansiedade. Então é importante, quando você ter essa crise, você parar tudo e dar atenção para ela. Se você estiver conduzindo, nem pense em continuar. Pare, respira, se recupere para poder seguir viagem. É muito importante para a sua segurança. E o quarto passo. Lembre-se que o medo, ele não é real. Lembra que eu falei? Porque a crise de pânico, as pessoas que têm, ela tem aquele medo de morrer, aquela sensação mesmo, que ali é o último momento da vida dela. E isso não é real. O quinto, tente focar-se no objetivo. Então, e o sexto, pensa numa situação positiva. Gente, é muito importante. Então, assim, já falei todos aqui as características, né, de quem tem crise de ansiedade, o que é os sintomas, como controlar e o que a Bíblia judáica fala sobre isso. Olha, a Bíblia, ela não fala exclusivamente do ataque de pânico, né, da crise de pânico, mas ela tem instrução para tudo nessa vida. Então vamos aqui ler aqui na palavra, né? A Bíblia não fala de ataques de pânico pelo nome, mas apresenta várias situações que pode provocar Muitas vezes a Bíblia relata que o medo relata sobre o medo, como a gente falou, né? A Bíblia ela não relata exclusivamente da crise de pânico, mas fala sobre o medo, que é o medo também que leva você a ter crise de pânico. Então eu vou ler aqui em Salmos, livro de Salmos, capítulo 55, verso a partir do 4 até o 8, que diz assim: Meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Pelo que disse, temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera ter asas como de pomba, porque então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apresentar-me-á e escapar na fúria do vento e da tempestade. Aqui o salmista está falando do medo dele, né? Que ele queria escapar desse medo e que ele queria ter asas para voar. Só que eu venho te dizer que quando você tem esse medo, você tem esse medo de perder o controle, né, da situação, e você tem essa crise, para onde você for, ela vai contigo. Então não adianta você ter asas para voar, porque você vai voar, chega lá, você vai pousar e a dor vai continuar lá. Como que eu faço para resolver isso, Judásia? Aí, se você não consegue resolver sozinho, é onde a gente orienta você procurar um profissional da área para poder identificar de onde vem, né, esse gatilho, que é o que a gente fala de gatilho. De onde vem esse medo, de onde está ali a raiz do problema. Porque muitas das vezes a gente sozinho não consegue identificar. Mas quando você abre a visão, né? Quando você vai para um profissional, você vai abrir a sua visão, o profissional vai te ajudar e você vai enxergar por outro ângulo e vai conseguir identificar e solucionar o problema, a raiz do problema, que é como eu sempre falo. Não adianta você ter um problema e não saber de onde vem. Ali onde, vamos dizer, a raiz mesmo. Por exemplo, se você tá com um problema no olho, né, não enxerga muito bem, você sabe que tá ali, não tá enxergando muito bem, mas você não estudou, você não é médico, não é oftalmologista, então você não vai saber
o porquê que você não está enxergando muito bem. E muitas das vezes, por que é importante procurar um profissional? Porque nem sempre o você não enxergar direito é problema na vista. Pode ser problema de, tipo, no sangue, um diabetes, pode ser excesso de estresse. Porque, deixa eu te falar aqui, por exemplo, meu esposo, ele ficou, acho que foi 2 horas sem enxergar de um olho. E aí ele entrou, tipo, ficou morrendo de medo, porque ele achou que ele ia ficar cego. E aí ele foi para o médico, e meu marido, ele já tem problema de vista, né? Ele usa óculos, e o problema dele é um pouquinho mais grave. E aí ele ficou com medo de perder o olho, né? Perder uma vista. E aí ele foi para o médico. Chegando lá, o médico fez todo o check-up, tudo que você imaginar de exame. Ele fez até tomografia. E o médico não viu nada, nada. Ah, Judás, então o que foi que ele teve nas vistas? Estresse. Aí depois que o médico fez todos os exames e não viu causa nenhuma, aí ele foi investigar a vida dele como estava e foi excesso de estresse do trabalho dele. Então ele ficou 2 horas sem enxergar de um olho. Então, isso é importante por isso que é importante você buscar a ajuda de um profissional, porque muitas das vezes a gente acha que o problema é uma coisa e na verdade é outra. Aí você vai identificar, vai solucionar o seu problema e vai não ter mais aquela questão daquela doença, né? Que no caso aqui é a crise do pânico, a crise da ansiedade. Então é necessário, gente, você buscar ajuda. Tem muita gente que não quer. Muita gente fala, psicólogo, terapeuta é para coisa de loucos. Muito tempo a gente ouviu isso e infelizmente hoje a gente ainda ouve. Só que eu volto a dizer, você precisa cuidar dos seus 3 componentes: corpo, alma e espírito. E o que é que causa tudo isso, toda essa confusão, gente? Crise de pânico, crise de ansiedade, medo, depressão, tudo isso está lá na alminha, né? Porque muitas das vezes a gente passa por questões, por dificuldade, não supera aquilo ali e a gente não consegue viver, ter uma vida bem, uma vida emocional saudável. Então, muita gente hoje está doente emocionalmente e não querem procurar ajuda. Eu volto a fortalecer aqui. Você que, principalmente os cristãos, que acha que tudo é demônio, claro que tem coisas que sim, no mundo espiritual, mas eu venho lhe dizer, procure ajuda, porque se for na área espiritual você precisa de ajuda, e se for na área emocional você também precisa de ajuda. Então, não hesite, não assim, tenha dificuldade de buscar ajuda, gente, porque em tudo, por exemplo, se você tiver com problema com câncer, por exemplo, você vai só buscar ajuda espiritual? Não, né? Você vai à procura de um médico. A mesma coisa é a vida emocional. E se você não busca, você tende a piorar, tá? Então, aqui também outro versículo fala sobre isso, né? Sobre a questão da crise de pânico. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, assim, o Senhor, ele cuida de nós a todo momento, a todo momento. E por isso, a gente precisa entregar o nosso caminho a Ele, a nossa vida a Ele, e descansar e entender que Ele cuida de nós. Então, se você alimenta o seu espírito, também não tem chance para a crise de pânico, crise de ansiedade, para a depressão, porque você está confiando em Deus. E quando você tem muitos medos, você deixa de confiar no Senhor. Então, isso também é muito importante você entender. Gente, espero ter ajudado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E eu espero também que você curte, compartilhe, deixe seu comentário, porque para mim é muito importante.
vai estar assim me incentivando a trazer mais vídeo para estar ajudando vocês. Beijo e fiquem todos com Deus.